Aleluia! Som. Glória a Deus, meus irmãos. Tá tudo ok. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Que a graça e a paz do Rei Jesus seja no seu coração. Nessa manhã de quinta-feira abençoada que o Senhor preparou para cada um de nós. E hoje é dia de sermos abençoados. Hoje é dia de provar da graça de Deus sobre nossas vidas. Alguém pode dizer aleluia? Sejam muito bem-vindos. Eu queria que você escrevesse já nos comentários aqui embaixo. É o seguinte, diga assim, ó: eu sou amado. Todos os dias você precisa levantar com essa certeza no seu coração de que Deus ama você, que Ele tem um plano para a sua vida, que Ele tem sempre um caminho, Ele tem sempre um escape, Ele tem sempre uma maneira de surpreender o seu coração. E que, pelo poder do Espírito Santo, Ele vai conduzir você sempre em vitória, em triunfo, em uma vida de plenitude, em uma vida de abundância. Essa é a vontade de Deus. Você pode dizer amém? Essa semana nós estamos falando sobre planejamento e eu quero hoje compartilhar um texto que eu particularmente tenho como um dos versículos mais poderosos da palavra, que está lá em Romanos capítulo 12. Mas antes de ler o texto, eu quero pedir que, se você estiver chegando hoje aqui nos nossos devocionais, que você já se inscreva nesse canal, clique no botão gostei do vídeo, ative, as notificações para ser avisado sempre e saiba que todos os dias eu tenho orado por cada inscrito aqui do meu canal, tenho orado por cada pessoa, tenho orado pelos seus pedidos de oração. Então, só de você ser inscrito eu já vou orar por você. Mas, se talvez exista algum motivo que você precisa de oração de forma específica, coloca aqui embaixo. Tenho orado sempre por cada um de vocês. Amém? Pega a sua Bíblia, abra comigo em Romanos 12. Eu vou ler o versículo de número 2, porque estamos falando de planejamento. E nós cremos que o planejamento é bom, mas acima de tudo nós queremos provar da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Romanos 12 diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então veja só, o que o apóstolo Paulo está nos dizendo é o seguinte: à medida daquilo que eu vou, à medida que eu vou provar do que Deus tem de bom, perfeito e agradável, está totalmente relacionada com a transformação que eu passo na minha mente. E por que Paulo fala isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos num mundo que tem princípios, valores, prioridades totalmente contrários, diferentes da palavra. E por que vemos pessoas que vai ano, vem ano, eles planejam e planejam, mas nunca provam da plenitude de Deus? Por quê? Por quê? Responda para mim. 1 segundo para você pensar. 1, 2, 3, já foi 3 segundos. É porque eles não têm a mente renovada. Porque eles ainda pensam como o mundo. Eles ainda estabelecem as suas prioridades, eles ainda estabelecem os seus valores, eles caminham debaixo de princípios equivocados e muitas vezes, infelizmente, contrários aos princípios da palavra. Se você deseja viver um ano de 2026 de bênção, de favor, de rio fluindo, de unção na sua vida, você precisa entender. É fundamental passar por uma metanoia. Você precisa aprender a fazer higiene mental. Sabe o que é higiene mental? Da mesma maneira que você toma banho todos os dias para limpar o seu corpo, da mesma maneira que você toma remédio para poder
vencer a enfermidade ou para vencer a infecção, o vírus. Da mesma maneira que você tem ações práticas para estar bem com você mesmo no corpo, nós também precisamos aprender a fazer higiene na nossa mente. Sabe por quê? Para que nós não sejamos influenciados ou que o nosso coração não seja conquistado por coisas que não estão no coração de Deus. Você precisa aprender. A vontade de Deus é te abençoar. A vontade de Deus é liberar sobre você sempre, sempre, sempre coisas boas. Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Agora, onde está a sabedoria? Em nós buscarmos a vontade do Senhor. Só que para que nós possamos buscar a vontade do Senhor, nós precisamos, antes de todas as coisas, rejeitar coisas erradas. Rejeitar da nossa mente influências que são diferentes daquilo que Deus deseja que tenha de influência na nossa vida. Enquanto a gente não decidir assumir uma postura de Senhor, eu quero que os valores do meu coração sejam os valores do seu coração. Senhor, que as prioridades da minha vida sejam aquilo que é prioridade para o Senhor. Senhor, que a maneira como eu vou enxergar a minha vida, que a forma como eu vou encarar o dia a dia e a maneira como eu vou julgar as coisas que aconteçam, Senhor, sejam todas alinhadas com a sua vontade. Você sabe, planejar é muito bom. Precisamos aprender a planejar e glória a Deus por isso. Mas nós precisamos aprender a planejar da maneira certa. Eu quero dizer para você algo, meu irmão, minha irmã. Você é filho de Deus. Você é filho do Senhor. Você não é um ímpio. Você não é bastardo. Não. Você tem um pai. E é correto que o filho tenha o desejo de agradar o coração do pai. E é sábio que o filho deseje conhecer o coração do pai. Então, não aceite que a sua vida e que os seus projetos sejam baseados em coisas diferentes. Como o texto que nós lemos ontem, lá de Mateus 6. Busque em primeiro lugar o reino dos céus. Não fique preocupado com o que vocês vão comer, beber, vestir. Essas coisas os gentios procuram. O que Jesus mesmo estava dizendo em Mateus 6? Não vivam por aquilo que é natural. Não vivam por aquilo que é passageiro. Você sabe, gente, quando eu digo em planejamento espiritual, e nessa semana eu estou compartilhando sobre isso, eu não estou falando para você fazer metas humanas. Eu não acho errado, eu não acho ruim você estabelecer, trocar de carro, comprar uma casa, fazer a viagem dos sonhos, trocar os seus móveis, fazer uma surpresa para pessoas que você ama. Eu acho tudo isso justo e tem sim o seu lugar e deve sim fazer parte dos teus projetos. Mas mais do que isso, os seus projetos deveriam ser recheados do céu. Os seus projetos deveriam ser completamente guiados e conduzidos por aquilo que a palavra de Deus fala. Então você deveria buscar, primeiro, saber qual é o plano que Deus tem para você e direcionar a sua vida para esse rumo e fazer os seus projetos de acordo com aquilo que Deus falou que tem para a sua vida. Então, se Deus tem algo para fazer na minha vida, se Deus tem algo para fazer na minha casa, se Deus tem algo para fazer nos meus negócios, qual é a direção que Ele deseja que eu caminhe e o que é necessário fazer? Qual é o próximo nível que Deus tem para mim nessas áreas?
Então é baseado no projeto de Deus que eu vou fazer os projetos que eu tenho, ou que eu vou estabelecer os próximos passos da minha vida. Faz sentido o que eu estou te falando? Isso é renovar a mente. Eu não vou fazer projetos baseados naquilo que eu quero. Eu vou fazer projetos baseados nos propósitos de Deus. Isso é renovar a mente. E quando nós renovamos a nossa mente, nós provamos da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade do Senhor é que nós vivamos um 2026 poderoso. E deixa eu te dizer outra vez, hoje é só dia 11 de dezembro. Deus pode fazer ainda em 2025 coisas extraordinárias. Deus pode mover de maneira extraordinária na sua vida. Ele pode tocar você. Através dessa palavra, a mão de Deus pode ser estendida sobre a sua vida e você pode ser inundado com uma onda poderosa do Espírito Santo sobre a tua casa. Deus pode fazer. Deus pode fazer. Você precisa simplesmente escolher a vontade dele. E para encerrar, eu quero te dizer, não vos conforme com esse mundo. Rejeita o mundo. Não planeje como o mundo planeja. Não aceite as influências desse mundo, desse tempo. Decida inteiramente de Cristo. E que o seu dia hoje seja cheio de Cristo, cheio da vida de Deus, cheio da unção do céu. Essa é a minha oração. Em nome de Jesus. Eu abençoo você, eu abençoo sua casa, eu abençoo sua família, eu abençoo os seus negócios, eu abençoo os seus pensamentos. Eu declaro saúde sobre você, saúde sobre o seu corpo, eu declaro felicidade, eu profetizo liberdade sobre você. Liberdade dos vícios, liberdade do remédio, liberdade da angústia, liberdade da tristeza. Eu profetizo, eu libero sobre você a paz. A paz que excede todo entendimento toca o seu coração nessa manhã. Em nome de Jesus. Alguém aqui pode dizer amém? Escreve nos comentários aqui. Eu sou muito amado. Que o Senhor abençoe você, mas antes eu quero te pedir. Pegue o link dessa palavra e manda para pelo menos 5 amigos seus, para que eles sejam abençoados também. E amanhã, 7 horas da manhã, estaremos juntos, se assim o Senhor permitir. Tchau, tchau, meus irmãos.